Imagine acordar com a notícia de que o conflito em Israel se intensificou. Tanques nas ruas, bombardeios, sirenes tocando. As imagens são fortes, mas o mais assustador é o que você não está vendo. Enquanto mísseis cruzam os céus do Oriente Médio, o preço do petróleo dispara, bolsas de valores despencam, moedas se desvalorizam, supermercados sentem os efeitos, e sem que você perceba, o mundo inteiro entra em alerta. O que está acontecendo em Israel não é só uma guerra, é um terremoto geopolítico, é um colapso econômico em potencial, é uma peça essencial no quebra-cabeça profético da Bíblia. A pergunta é: estamos apenas assistindo a mais um conflito ou estamos vendo o início de algo muito maior? Será que esse cenário já estava escrito nas Escrituras há milhares de anos? E mais importante, como isso pode afetar você, sua família, sua fé e o seu futuro? Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê o mundo e a forma como você encara a vida espiritual. Israel mais uma vez está no centro das manchetes internacionais. Explosões, sirenes, medo e uma tensão crescente que parece não ter fim. Mas o que muitos não percebem é que essa crise não começou agora. Desde a fundação do Estado de Israel em 1948, a nação tem sido palco de uma série de conflitos, guerras e disputas territoriais intensas, especialmente com grupos como o Hamas e outros movimentos extremistas. A cada novo ataque, a pergunta volta: por que um país tão pequeno, com pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, consegue gerar tamanha repercussão global? A resposta talvez não esteja apenas na geopolítica. Israel é uma peça-chave em um tabuleiro espiritual e profético que vem se formando há milhares de anos. O solo que hoje vemos em conflito é o mesmo onde caminharam reis, profetas e o próprio Jesus. Para quem lê a Bíblia, os acontecimentos em Israel são mais do que eventos políticos. Eles podem ser sinais de que há algo maior acontecendo nos bastidores da história. E talvez, só talvez, estejamos mais próximos de um tempo profético do que imaginamos. Para muitos, os conflitos em Israel são apenas questões políticas ou territoriais. Mas para quem conhece a Bíblia, existe uma dimensão espiritual por trás de tudo isso. As Escrituras não só mencionam Israel repetidamente, como também colocam essa nação no centro de eventos futuros, como um verdadeiro relógio profético. Em Zacarias 12:3 está escrito: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente se ferirão. Ou seja, Jerusalém se tornaria um ponto de tensão para o mundo todo. Exatamente o que vemos hoje. Jesus também falou sobre sinais dos tempos em Mateus 24. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Esses sinais não são aleatórios. São alertas de que estamos vivendo tempos proféticos. A Bíblia mostra que Israel não é um país qualquer. É o palco principal do plano de Deus para a humanidade. Tudo o que acontece ali tem um peso espiritual. Por isso, quando olhamos para as manchetes, devemos também olhar para as profecias. O que está se desenrolando diante dos nossos olhos já foi anunciado. E talvez estejamos mais próximos do cumprimento das promessas bíblicas do que imaginamos. Os conflitos em Israel não afetam apenas o Oriente Médio. Eles provocam reações no mundo todo. Potências como Estados Unidos, Rússia, Irã e China se posicionam, formando alianças que lembram, e muito, o cenário descrito em profecias bíblicas. Um dos textos mais comentados é Ezequiel 38 e 39, onde é descrita a chamada Guerra de Gog e Magog. Nessa profecia, uma coalizão de nações se levanta contra Israel, e Deus intervém de forma sobrenatural para defender seu povo. Curiosamente, os países citados nesse texto, como Pérsia, atual Irã, Gog, associado a regiões da Rússia, entre outros, estão hoje diretamente envolvidos ou observando de perto o que acontece com Israel. Coincidência? Muitos estudiosos dizem que não. Para eles, o cenário global está se alinhando para o cumprimento dessas profecias. O que parecia distante há algumas décadas, agora está visivelmente se formando diante de nossos olhos. Israel, mesmo tão pequeno em território, é o centro de algo muito maior.
A cada conflito, a cada nova aliança internacional, o mundo se aproxima do ponto profético que a Bíblia já anunciou há milênios. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável é: o que isso tem a ver comigo? A verdade é que os acontecimentos em Israel não são apenas sinais distantes. Eles são convites ao despertar espiritual. A Bíblia não revela o futuro para gerar medo, mas para gerar preparação. Jesus disse: vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Se os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos, não é hora de ignorar. É hora de refletir, buscar entendimento e se aproximar de Deus. Talvez você nunca tenha dado importância ao que a Bíblia diz. Mas e se ela estiver certa? E se tudo isso for mesmo o cumprimento de um plano divino? Esse não é apenas um momento para observar, mas para decidir. Porque, segundo a fé cristã, haverá um tempo em que cada pessoa será chamada a prestar contas. Os sinais estão aí. Os conflitos aumentam. A profecia se cumpre. A grande questão é: você está pronto? Ou vai esperar o último minuto para despertar? Quando falamos sobre a guerra em Israel, muitos pensam que é apenas um conflito regional. Mas a verdade é que os impactos vão muito além das fronteiras do Oriente Médio. Toda vez que há uma escalada militar envolvendo Israel, o mundo sente. Isso acontece porque a região está localizada em um dos pontos mais estratégicos do planeta, cercada por países que dominam a produção e exportação de petróleo, além de ser rota importante para o comércio internacional. Os mercados reagem imediatamente. O preço do barril de petróleo sobe, o frete internacional encarece, o dólar se valoriza. Isso afeta o preço dos combustíveis, a inflação global, o custo dos alimentos e produtos básicos. Ou seja, o que começa com mísseis e sirenes lá no Oriente Médio chega até o seu bolso, aqui do outro lado do mundo. Além disso, conflitos em Israel geram instabilidade política global. Potências como Estados Unidos, Rússia, Irã e China se envolvem direta ou indiretamente, o que gera tensão nos mercados financeiros, queda em bolsas de valores e fuga de investidores. Uma crise prolongada pode até provocar recessão em algumas economias. A guerra em Israel não é apenas um drama humano, é também um possível gatilho para uma nova crise econômica global. E essa instabilidade pode abrir espaço para mudanças radicais no cenário mundial, incluindo o surgimento de um novo sistema econômico. Parece familiar? Continue lendo. O que está acontecendo com a economia mundial por causa das guerras, pandemias e crises não é uma surpresa para quem conhece as Escrituras. A Bíblia, especialmente nos livros proféticos, já previa dias de escassez, fome, inflação e colapso financeiro global. Em Apocalipse 6, por exemplo, encontramos a visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Um deles representa a escassez de alimentos e o aumento exorbitante dos preços. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Apocalipse 6:6. Isso é inflação. Isso é uma economia em colapso, onde as pessoas lutam para comprar o básico. A Bíblia também alerta sobre a fragilidade das riquezas. Em Tiago 5, 1-3, está escrito: chorai agora, vós ricos, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas roupas estão comidas de traça. Ou seja, haverá um tempo em que dinheiro, ouro e bens materiais não terão mais valor diante da realidade do juízo e da transformação mundial. Muitas vezes, crises econômicas são o caminho que Deus permite para tirar a confiança do homem nas riquezas e fazê-lo voltar o olhar para o alto. E os sinais mostram que estamos nos aproximando de um tempo assim. As guerras como a de Israel revelam o quanto estamos vulneráveis, e a Bíblia nos alerta não para gerar pânico, mas para que estejamos preparados espiritualmente. O conflito em Israel pode parecer apenas mais um episódio na longa história do Oriente Médio, mas, espiritualmente falando, pode ser o estopim para algo muito maior. De acordo com a escatologia bíblica, os últimos dias serão marcados por crises globais que abrirão caminho para o surgimento de um novo sistema de governo, de economia e de religião mundial. No livro de Apocalipse, capítulo 13, lemos sobre a chegada de um líder global que controlará o comércio. E ninguém poderá comprar ou vender,
senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13:17. Para que isso se torne realidade, o mundo precisaria estar em crise e disposto a aceitar soluções extremas. Agora pense, uma guerra prolongada em Israel pode causar colapso econômico, crise de abastecimento, recessão global, quebra de sistemas financeiros. E tudo isso pode abrir espaço para o surgimento de um líder mundial com promessas de paz, segurança e estabilidade econômica. Isso já está sendo discutido por líderes globais. Bancos centrais estudam moedas digitais que substituiriam o dinheiro físico, e as nações clamam por soluções conjuntas. A guerra acelera esse processo. E se tudo isso estiver de fato preparando o cenário para o cumprimento literal das profecias bíblicas? Então a pergunta não é apenas o que a guerra vai fazer com a economia, mas o que ela está revelando sobre o tempo profético em que estamos vivendo? Diante desse cenário, muita gente se pergunta: e agora? O que eu posso fazer? A resposta é simples e profunda. Não é tempo de medo, é tempo de preparação. A Bíblia nunca revelou o futuro para nos desesperar, mas para nos despertar. E os sinais estão por toda parte. As guerras, as crises, os colapsos. Tudo isso nos convida a tirar os olhos do sistema do mundo e voltar o coração para Deus. Em Salmos 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Esse é o tipo de fé que nos sustenta, mesmo quando tudo à nossa volta desmorona. Esse é o momento de colocar sua vida espiritual em ordem, de buscar entender o que a Bíblia diz, de conhecer Jesus Cristo e viver uma fé verdadeira. Porque mesmo que a economia do mundo quebre, quem confia em Deus nunca estará desamparado. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o tempo. E tudo indica que estamos mais próximos do cumprimento das profecias do que imaginamos. Então, a maior decisão que você pode tomar hoje não é sobre seu dinheiro, mas sobre sua alma. O céu está enviando sinais. A pergunta é: você está prestando atenção? Se esse conteúdo falou com você, não saia sem deixar seu like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Aqui a gente traz conteúdo que informa, desperta e conecta você com os sinais do tempo que estamos vivendo. E eu quero saber, qual sua visão sobre tudo isso? A guerra, a economia, as profecias? Deixa aqui nos comentários, porque sua opinião é muito importante. E esse espaço é nosso lugar de diálogo e reflexão. Curta, comente, compartilhe e, principalmente, permaneça vigilante, porque os sinais estão mais claros do que nunca.